e nos achegamos, Pai, diante de Ti, com o nosso coração, Pai, aberto, meu Deus, para ouvirmos a Tua voz, para aprendermos, Senhor, da Tua palavra, e que o Senhor possa vir e possa falar aos nossos corações, Pai. Nós queremos aprender do Senhor e que o Senhor tenha liberdade neste lugar. Pai, nós viemos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Pai. Não do homem, não o que pensa alguém, mas aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar. Então, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade neste lugar de tornar essa palavra viva em nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36, a Bíblia nos ensina o seguinte, olha só. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma o quê? Uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, já falou com você mesmo? Né? Sem ninguém ficar sabendo, sem ninguém ouvir, né? Mas ele falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Vamos parar por aí por enquanto. A Bíblia narra que Jesus, ele vai até a casa deste fariseu, né? E essa história é registrada em Mateus, em Marcos, aqui em Lucas, como estamos lendo, e também no Evangelho de João. Cada um dos evangelistas, né, dá alguns detalhes ali da forma como ele viu a situação, da forma como ele interpretou. Então, um dá mais ênfase a uma coisa, outro dá mais ênfase a outra, mas o registro de Lucas fica muito focado em dois personagens. Na verdade, em três personagens. O personagem principal da história, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, e outros dois personagens, por mais que a casa estivesse provavelmente lotada. Mas foca em dois personagens. No anfitrião, no dono da casa, naquele que está organizando o banquete, que está recebendo Jesus, né, que é o fariseu, que é um religioso da época, e uma outra pessoa, uma mulher, que a Bíblia chama de pecadora, que é quase um consenso entre os estudiosos, historiadores, que se tratava de uma mulher prostituta, que ela entra de penetra na festa. Ela não foi convidada. Na verdade, ela não seria convidada para a festa, né, ou para aquele banquete, melhor dizendo. Mas ela entra ali de penetra e já vai, já se prostra aos pés de Jesus, chorando, começa a pingar gotas ali de lágrimas sobre os pés dele, começa a secar os pés com os cabelos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, e ungir os pés dele com aquele unguento, né? Os outros evangelistas chegam a citar que ela quebra o vaso e derrama todo o perfume ali, o que causa uma certa indignação. Que absurdo, que desperdício, né? Poderia ter vendido esse perfume, por exemplo, João, ele diz, né, que Judas fica indignado, poderia ter vendido por mais de 300 dinheiro, ter dado aos pobres. Aí abre um parênteses, não pelo cuidado que ele tiver dos pobres, mas porque ele tinha sacola e era ladrão. Então queria que jogasse lá para quê? Para ele meter a mão lá e tirar uma parte para ele, né? Então, como eu dizia, cada um foca numa coisa. Mas Lucas foca bem
nesses dois personagens. E eu penso que, né, até o título da mensagem, se você já quiser anotar aí, o título da mensagem é Um Jantar, Dois Propósitos. Esses dois personagens estavam participando desse jantar com Jesus lá em Betânia. Um como anfitrião e a outra como penetra, né? Um como o religioso e a outra como uma pecadora. Mas ambos tiveram a oportunidade de se achegar a Jesus. Ambos tiveram a oportunidade de estar com Jesus, como eu e você estamos tendo hoje. Amém? Um jantar, poderíamos comparar esse jantar com este culto, onde Jesus está presente. Mas aí surge a pergunta, mas qual que é o propósito do nosso coração? Da nossa vinda a este encontro com Jesus, e não somente hoje, mas todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, que nós nos deparamos com Ele, qual que é o propósito do nosso coração? Porque veja bem, a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele se faz presente. Alguém veio aqui adorar a Deus? Cultuar a Jesus? Então, já deu o quórum, né? Mais de 3. Então, ele está presente aqui. A mesma oportunidade que aqueles dois tiveram. Agora, a pergunta é, qual é o propósito? Porque teve um jantar, mas houve 2 propósitos. O propósito do fariseu e o propósito da pecadora. Se de vez em quando eu chamar o fariseu de Simão, pessoal, é porque por mais que em Lucas não cite o nome dele, mas nos outros evangelhos cita o nome dele como Simão. Tá? Só para você saber, Simão e o fariseu aqui é a mesma pessoa. Eu vou tentar chamá-lo sempre de fariseu para você associar bem, mas se algum momento escapar Simão, você sabe de quem eu estou falando. Amém? Não é o Simão Pedro, é o Simão aqui, anfitrião do banquete aqui. Então os dois estão ali, mas cada um tem um propósito distinto, como nós vamos ver a partir desse momento aqui. O fariseu, né, quando vê aquela mulher se prostrando, chorando, tirando os cabelos, que entenda que para a cultura deles era um choque muito grande. Porque a mulher usava uma espécie de burca, né, aonde ficava assim com todo o cabelo coberto, na verdade todo o corpo coberto, ficava só com o rosto de fora. Você já deve ter visto isso, né, em filmes, em reportagens, ou até pessoas na rua mesmo, não é algo tão incomum assim, né? E dentro da cultura deles era aquela forma que as mulheres se vestiam. Para você ter uma ideia, era tão escandaloso uma mulher soltar os seus cabelos, que aquilo era, inclusive, alguns historiadores citam que era, inclusive, motivo para divórcio. Só para você ter uma ideia, né? O camarada chegava diante das autoridades e dizia assim, olha, eu quero me separar dessa mulher. Por quê? Porque ela mostrou os cabelos para outro homem. Então, só para você entender como aquela atitude da mulher chocava, então, a sociedade da sua época. E quando ela está fazendo aquilo, então o fariseu não tem coragem de falar, de expor, mas lá no seu coração ele diz, esse aí não é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está tocando. Quem é que está tocando nele, né? Que essa mulher é uma mulher pecadora e sequer ele permitiria que essa mulher o tocasse. Agora, diante disso, Jesus ele faz o seguinte, versículo 40, diz assim, ó, e respondendo Jesus, disse-lhe, Jesus que conhece os corações, né? Se dirige a Simão, eu falei que aqui não cita Simão, mas acabei de ver que cita, né? Está aqui, então me perdoe o equívoco aí, né? Olha aí. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre, olha, senão um perfeito fariseu, né? Dentro de si está dizendo assim, você não me deu nada, que profeta coisa nenhuma. Não é assim? Aí Jesus diz assim, Simão, tem uma coisa para falar para você. Pois não, mestre, diga, sou todo ouvidos para você. E infelizmente não tem essas coisas ainda hoje, né? Muito, né?
41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Meu irmão, Jesus, ele usa aquela situação toda para dar uma grande lição para o Simão e até mesmo para mostrar aquilo que havia no coração de Simão. Mostrar aquilo que eu citava há pouco, qual era o propósito do coração de Simão. E qual era o propósito daquela mulher ali. O que é que ela estava fazendo? E a gente consegue tirar fora essa questão do propósito até uma grande lição, que a gente vai entrar nessa questão do perdão dos pecados, que eu penso que vai nos ajudar bastante aí, em nome de Jesus. Mas perceba que os dois estavam naquele jantar. Agora, a intenção, o propósito do coração de Simão era um, enquanto a mulher era outra. O daquela mulher, eu penso que fica muito claro que ela está ali para mostrar o quão arrependida ela está. E para mostrar o quanto ela ama a Jesus. Amém? Enquanto o Simão, o fariseu, ele estava ali para debater com Jesus. Jesus tinha ido à sinagoga, tinha pregado, tinha ensinado ao povo. Quando o culto acaba, Simão diz: Jesus, vai lá em casa. Eu mandei preparar uma refeição para o Senhor. Vai lá. E a intenção de Simão, eu penso, como vai ficar claro daqui a pouco para nós, era justamente debater com Jesus e provavelmente debater justamente os ensinamentos, a doutrina de Jesus. O que não era algo incomum naquela época, na verdade era algo muito comum. E quando isso acontecia, então naquela casa abriam-se as janelas, abriam-se as portas, para além daquelas pessoas que foram convidadas, que entravam na casa, né, para participar da refeição e, de uma certa forma, participar ou ainda assistir àquele debate, ainda tinha aquelas pessoas que ficavam junto à janela, junto à porta, para ver o circo pegar fogo, né? Para ver ali o debate, então. E olha que interessante essa situação, o que até explica um pouquinho como essa mulher, como uma penetra, tem acesso à casa. Provavelmente porque a casa estava aberta para aquele debate e ela consegue, então, mesmo sem ter sido convidada, entrar ali, chegar até onde Jesus estava, se prostrar aos pés dele e começar a chorar,
começar a limpar os pés, começar a ungir os pés dele com esse bálsamo. Então, e aí a gente, né, percebe assim que essa falta de hospitalidade do Simão, que Jesus destaca, deixa claro, porque era costume deles, fazia parte da cultura deles. Quando alguém chegasse numa casa, então lavar os pés daquela pessoa. Vamos pensar que, primeiro, eles andavam, o meio de transporte mais comum deles era andar a pé. E naquelas estradas empoeiradas. Então, ainda que a distância fosse pequena, e geralmente não era, mas para se deslocar de um local ao outro, chegava lá com o pé como? Todo sujo, todo cheio de sujeira, de poeira, no mínimo. E que então tinha como costume lavar os pés. As famílias mais abastadas tinha lá um servo que já ficava na porta para lavar os pés dos convidados quando eles chegavam. Eu brincava que era quase um podólogo, né? Já dava um trato ali no pé e tal, e então a pessoa entrava. Mas o de Jesus não fez isso. E provavelmente não era simplesmente uma falta de educação de Simão. Não era simplesmente porque Simão não tinha modos, mas sim porque Simão queria deixar Jesus desconfortável para aquele debate. Ele não o recepciona como era com costume, com um ósculo, com um beijo na face, e dentro daquela cultura isso era algo normal, mas ele não cumprimenta assim, quem sabe já para mostrar um ambiente de hostilidade, um ambiente que Jesus vai ser posto justamente à prova. Não unge a cabeça de Jesus, como também era de costume. E Jesus está destacando tudo isso. Mas o que para mim deixa mais claro, fora todos esses elementos que já nos leva a crer que o ambiente era esse, era um ambiente de hostilidade, era um ambiente que Jesus estava ali para que houvesse um debate por parte do fariseu e quem sabe até os seus companheiros também em cima da doutrina de Cristo, era que você perceba que quando a mulher entra, e tudo bem, até aqui eu penso que a gente está no campo da especulação, mas você percebe que quando a mulher entra e chora e toca os pés de Jesus, logo o que já estava no coração de Simão se manifesta. O Simão estava ali, na verdade, ele convida Jesus para ali, para querer mostrar que ele não era profeta, que ele não era tudo isso que estão dizendo, que ele não era esse homem de Deus. E aquilo que já está no coração dele, quando ele vê a cena, ele não aguenta e ele dispara logo. Mas você perceba que ele não conclui aquilo porque está vendo a mulher tocar no pé dele. Na verdade, aquilo já estava no coração dele e ele vendo a cena, diz, bem que eu sabia que esse homem não é profeta coisa nenhuma. Então você perceba que a intenção de Simão, o propósito, eu vou usar o termo que eu usei no título, o propósito de Jesus estar ali era Simão provar o seu ponto de vista, que é revelado aqui, quando ele diz, ele não é profeta. Eu brinco, né, e contei até de manhã que uma vez veio um rapaz aqui para pedir uma oração, para um atendimento, né, e coitado do rapaz, o rapaz, pode dizer, mais velho que eu, apesar que como eu sou novo, então, diga amém. Então, é fácil ter pessoas mais velhas, mas sim, não era um jovem, já era um homem feito. E ele com a vida toda enrolada, coitado, desviado da igreja, amaziado, dando um rolo sem fim na vida do coitado. Mas ele olhava para mim e dizia assim, não, porque eu sou de Deus, eu sou de Deus. Você está sentindo aí que eu sou de Deus, não está sentindo? Você está sentindo aí, né? E olhando para a cara dele assim. E ele dizia, não, mas você não está sentindo que eu sou de Deus? Né? E o coitado no pecado, todo enrolar na vida, mas olha o que é religiosidade, né? Eu não sei se ele queria que eu sentisse. Ai, estou sentindo. É verdade, isso é de Deus mesmo. Né? Eu não sei o que ele esperava de mim, né? Mas eu fiquei assim olhando.
Me deu vontade de brincar com ele até naquela piadinha lá do pintinho, né? Não estou tintindo nada. Quase como dizer, olha, que saiu daí não chegou aqui não. Não sei dessa história se é de Deus ou não. Mas a doutrina lá do Simão era parecida com desse irmãozinho, né? Não, ele tinha que ter sentido que ela era uma pecadora. Na hora que ele tocou, tinha tido um arrepio, um calafrio, um sei lá o quê, dizendo, não encosta em mim, que você é pecadora e eu sou santo. Né? Era isso que o Simão esperava. Mas você perceba que o ambiente, o propósito de Simão estar naquele jantar, ter na verdade promovido aquele jantar, era para provar o seu ponto de vista. Era para vencer aquele debate. Era para mostrar como ele estava certo e Jesus estava errado. Era para conseguir provar o seu pensamento, a sua ideologia. E nós vemos que tem muitas pessoas que se aproximam de Jesus, que vão em um culto, que abrem a Bíblia até para ler, mas na verdade a pessoa não está buscando a Jesus, ou vamos falar da leitura da Bíblia, a pessoa não está lendo a Bíblia para dizer, poxa vida, deixa eu ver o que a Bíblia diz, para que a minha vida venha se encaixar com isso. Para eu mudar aquilo que precisa ser mudado na minha vida, para que a minha vida esteja de acordo com a doutrina de Cristo. Não. A pessoa ela tem algo em mente, ela tem uma ideologia, a pessoa ela tem um pensamento, ela tem um ponto de vista, e ela quer então achar na Bíblia algum argumento para sustentar o que ela pensa. Você está entendendo? E tem muito disso. Então a pessoa procura, ainda que ela pegue aquele texto, tira completamente do seu contexto, dá umas torcidas assim na Bíblia, para querer provar aquilo que ela tem em mente. Então, sei lá, vou dar alguns exemplos. Eu quero beber. E aí eu não quero ir para a Bíblia para saber se eu posso beber ou não. Não, eu quero beber e agora eu estou procurando alguma coisa que me dê base bíblica para eu beber. Você está entendendo? Eu quero ter uma relação extraconjugal e aí eu procuro na Bíblia alguma coisa algum versículo, alguma coisa que abre espaço para eu fazer isso. Aí eu leio lá no Antigo Testamento que não sei quem tinha duas mulheres. Aí, ó. E não é mais ou menos assim? Tá vendo? Então não tem tanto problema assim. E assim vai. Então eu tenho uma certa prática e eu quero achar um argumento para condizer com aquele. Eu tenho um tipo de pensamento, então o que eu quero é provar o meu ponto de vista, o que eu quero é provar que eu estou certo. O que eu quero é estabelecer a minha maneira de pensar a qualquer preço. E isso, meu irmão, é muito, mas muito perigoso mesmo. E, infelizmente, esse é o propósito de muitos. Tem aquilo no seu coração, né? E às vezes você está pregando a palavra de Deus e a pessoa está lá, aquilo que eu chamo com a guarda alta, levantada. E a pessoa está lá e o pastor diz, olha pessoal, nós temos que amar o próximo. E a pessoa diz, mas também tem um versículo lá na Bíblia que está escrito que com o perverso eu tenho que se mostrar indomável. Então também não é bem assim. Aí você prega, olha pessoal, a Bíblia diz que a gente precisa ser simples como a pomba. Também diz que tem que ser prudente como a serpente. Então não é bem assim também. E tudo a pessoa ela quer achar, você está entendendo em nome de Jesus? Quer achar alguma coisa para debater. Para querer dizer, não é bem assim, não é desse jeito e tal. E entenda, meu irmão, eu não estou dizendo que você tenha que concordar com a minha maneira de pensar ou ainda com a minha forma de interpretar a Bíblia. Você pode discordar. Eu posso ler um texto e interpretar de uma forma e você pode ler o mesmo texto e interpretar de outra forma. Isso não é um grande problema.
O problema, meu irmão, é quando a pessoa ela está contra aquilo que a Bíblia diz. Ela quer debater com Jesus. Aí que é o grande problema. E eu e você precisamos olhar para o nosso coração se, quem sabe, o nosso propósito não está sendo esse. E aí a gente vê do outro lado essa mulher que ela está ali para mostrar o quanto ela está arrependida. Está ali e ela não quer provar nada. A única coisa que ela quer provar é o quão quebrantada ela está. Ela não está interessada em pensar no que Jesus vai pensar dela, ou no que as pessoas vão pensar dela, ou se aquela atitude dela vai escandalizar as pessoas da sua época, ou qualquer outra coisa. Ela está ali porque ela está quebrantada. E aí ela se prostra aos pés de Jesus e começa a chorar. E as lágrimas dela começam a pingar e cair naquele pé todo empoeirado, que o Simão não lavou. Que o Simão sequer disponibilizou água para que o próprio Senhor Jesus o lavasse. E aí eu fico imaginando aquelas gotas pingando naquele pé todo empoeirado, e à medida que aquelas lágrimas escorriam, iam formando então assim aquelas marcas assim nos pés de Jesus. Sabe ou não? Né? Que vai escorrendo a água assim, vai tirando aquela sujeira e vai ficando aquelas marcas assim escorridas. E quando ela vê aquilo, que as lágrimas dela estão fazendo o pé de Jesus ficar todo borrado, né, por causa das suas lágrimas, misturando com a poeira, e ao perceber que os pés de Jesus estavam sujos, então ela quebra todo o protocolo, e ela puxa para fora os seus cabelos, e aí eu fico imaginando que mulher que faria isso. Eu nunca vi nenhuma mulher dizendo, rapaz, está sujo aqui, deixa eu limpar aqui, né? Eu nunca vi isso. Amém? Se fosse homem, até não duvido. Mas uma mulher utilizar os seus cabelos para limpar alguma coisa, isso é algo que foge completamente, né, a lógica, até o instinto da mulher. Mas ela puxa os seus cabelos e começa a então limpar os pés de Jesus com os seus cabelos, obviamente deixando os seus cabelos todos sujos, por conta daquela poeira, por conta agora das lágrimas que molharam. Então, imagine uma certa sujeira ali, né, das lágrimas misturar com aquele pó, e ela está ali limpando então os pés de Jesus. É nessa hora que ela puxa o unguento e começa não só a limpar, mas a perfumar os pés de Jesus. E como eu disse, os outros evangelistas citam que ela chega a quebrar aquele vaso para derramar sobre os pés de Jesus. O que mais uma vez causa espanto naquelas pessoas de dizerem, que absurdo, para que isso? Que desperdício. E aí eu fico pensando, né, o camarada ter acorado na cara de Jesus, falar assim, que desperdício gastar isso com Jesus. Verdade, não é? Está menosprezando Jesus. Mas eles chegam a dizer isso e Jesus sai logo na defesa, então, daquela mulher. Só que os historiadores, eles dizem que aquele perfume, ele era usado para duas coisas, né? De forma mais comum, para duas coisas. Era um perfume corporal e era algo também para perfumar o hálito das pessoas. E aí vamos parar para pensar que ela usava aquele perfume, e provavelmente aquele perfume está com ela por conta disso, ela usava aquele perfume na sua profissão. Ela, como uma prostituta, ela precisava estar cheirosa, estar com um bom hálito. Então aquele perfume era o que ela usava na sua profissão. Mas ela está ali arrependida, quebrantada, e ela quebra o vaso e derrama, né? E eu penso que numa declaração eu não preciso mais disso. Ah, mas o preço é muito alto desse perfume, mas você gastou muito dinheiro para comprar, você pode vender isso aí para uma outra pessoa, quem sabe uma colega sua de profissão, e fazer uma grana. Ela diz, não, isso aqui que para mim eu usava, que era necessário na minha profissão, eu não volto mais para essa vida. Então eu vou quebrar aqui.
Meu irmão, o que mostra um arrependimento sincero e genuíno daquela mulher. Porque tem muita gente que chega num culto que, como aquela mulher que chora e tal, e se derrama. Ai, Jesus, eu amo tanto o Senhor, mas acaba o culto, a pessoa limpa as lágrimas, acabou, posso ir embora? Posso, então tá bom, deixa eu voltar lá para o meu ponto. Você está entendendo? E a pessoa diz, deixa eu voltar para a vida que eu vivia antes, deixa eu voltar para os meus pecados, deixa eu voltar para os meus erros. E tem muita gente assim, que num culto derrama lágrimas, se joga, isso e aquilo, ai Jesus, estou aos seus pés. Mas acabou aquele momento ali, a pessoa volta para a antiga vida que vivia antes. Isso não é arrependimento, isso pode ser comoção, isso pode ser, sei lá, qualquer outra coisa. Mas não é arrependimento. Porque arrependimento produz uma transformação. E me parece que o que aquela mulher está fazendo é justamente isso, quebrando aquele vaso e dizendo, eu não preciso mais disso. Eu vou derramar isso aqui agora aos pés de Jesus, eu quero perfumar os pés de Jesus. O que Jesus até mesmo declara, não aqui, mas nos outros evangelhos, dizendo, ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Ela está se antecipando. Essa mulher está fazendo o que ninguém fez. Amém, igreja? Então o propósito daquela mulher não era outro, senão um quebrantamento. E aí a gente precisa, sabe, eu preciso olhar para dentro de mim, você precisa olhar para dentro de você e dizer, poxa vida, por que a gente veio para esse jantar hoje? E só para você saber, não vai ter janta depois do culto. Tá? É só uma... é só um exemplo. Mas por que a gente veio, vou trocar as palavras para não ter perigo de alguém entender errado. Por que a gente veio para esse encontro com Jesus hoje? A gente veio cheio de pose, cheio de convicção, cheio do eu estou certo disso, eu estou certo daquilo, porque é a minha visão, porque é a minha forma de pensar. Você está entendendo em nome de Jesus? Eu lembro de uma vez num culto que eu disse assim, meu irmão, você já pensou se todo mundo pensasse igual você? Uma irmã gritou lá no meio do culto, glória a Deus, pastor, o mundo seria bem melhor. Aí eu não aguentei, eu falei, tem certeza, irmã? Ou quem sabe o mundo seria bem pior. Sim ou não? Mas a gente, aquela irmã teve assim uma alta dose de sinceridade, né? Mas e interessante que o que eu estava falando com isso era que às vezes a gente acha que está certo e nem sempre está. Mas a nossa tendência é sempre achar que o nosso ponto de vista é o certo e que está todo mundo errado. E o único certo aqui sou eu. Não é mais ou menos isso? E às vezes a gente sequer para pensar, e se eu estiver errado? Amém? E de vez em quando precisamos parar para pensar, poxa vida, e se eu estiver errado? Se a minha forma de pensar estiver errada? E claro, principalmente à luz da palavra de Deus, não à luz da opinião dos outros. Às vezes estamos cheios de pose, cheios de razão, cheios de convicção e tal. Não, eu quero provar o meu ponto, eu quero provar. Não, meu irmão, isso repito, isso é um terreno tão perigoso para a gente entrar. Mas que a gente possa ter o propósito certo do nosso coração. Porque, sabe o que é fantástico? Que Jesus ele diz assim, olha, ô Simão, já que você quer debater, já que você quer expor seu ponto de vista, eu vou te ajudar. Jesus é fantástico. Aí Jesus diz assim, deixa eu contar uma história para você. Tinha 2 devedores e um credor. Um devia 50 dinheiros, outro devia 500 dinheiros. 10 vezes mais. Só que nenhum dos dois tinha condições de pagar. Aquele que devia 500 não tinha condições de pagar. Mas o que devia 50, por mais que a dívida fosse melhor, ele também não tinha condições de pagar. E é justamente a nossa condição como pecadores. Amém? E aí Jesus diz, e os 2 foram perdoados. Ô Simão, já que você quer mostrar seu ponto de vista, quer debater, então vem cá. Qual dos 2 vai amá-lo mais? E o Simão pensa e diz, olha, Senhor, eu tenho para mim, não é bem o discurso de debate, né?
olha, eu tenho para mim, no meu ponto de vista, na minha visão, que aquele que teve uma maior dívida perdoado vai amá-lo mais. E aí Jesus diz, olha, você julgou bem. Aí ele diz, você está vendo essa mulher aqui? E aí ele confronta, né, a atitude do Simão, comparando com a atitude da mulher. E ele diz assim, essa mulher, por mais que ela seja uma grande pecadora, mas os seus pecados, seus muitos pecados foram perdoados, porque muito amou. E aquele que poucos pecados são perdoados, pouco ama. E aí eu confesso para você que eu tinha um pouquinho assim de dificuldade com esse versículo. Não sei vocês, eu tinha dificuldade com esse versículo. Eu, assim como o Simão, não tinha coragem de falar. Mas que eu pensava comigo, eu pensava. Dentro de mim eu ficava dizendo assim, Jesus, esse negócio não é injusto, não? Não sei se você já pensou isso. Mas eu pensava, esse negócio me parece injusto. Repito, eu não tinha coragem de falar. De sequer comentar com alguém, mas dentro de mim eu ficava assim. Porque sabe o que eu pensava? Olha só, isso eu estou falando desde de criança e tal, né? Ao me deparar com esse versículo. Porque a minha interpretação era a seguinte: então aquele camarada, que ele pecou pouco, ele não pecou muito. Ele viveu uma vida meio errada, mas assim, eu vou falar o meu pensamento na época. Ele não fumava, ele não bebia, não se prostituía, não foi uma vida torta na vida, ele só não tinha Jesus, e aí vivia num pecadinho no outro, e um dia ele se converteu. Já o outro não, o outro é aquele pecadorzão. Chutou o pau da barraca, fez e aconteceu, viveu uma vida toda torta, e os dois se convertem. E para mim não fazia sentido, porque eu dizia, mas como é que pode? Então quer dizer que esse aqui vai amar mais do que aquele? Então quer dizer que o amor desse aqui que pecou menos nunca vai ter o mesmo amor do que aquele grande pecador tinha, e para mim isso era injusto. Para mim isso não fazia sentido. Amém? Até porque, quem sabe se eu tivesse na outra ponta era mais fácil para eu pensar. Mas na minha cabeça, por mais que eu vivi uma vida errada, mas na minha cabeça eu pensava assim, poxa vida, mas tem muitos limites que eu não cruzei. Tem muitas coisas que eu não fiz. Então quer dizer que o outro lá, que foi muito mais além do que eu, então vai amar o Senhor mais do que um dia eu serei capaz de amar? E era como eu entendia. E por isso que me causava uma estranheza, que me causava uma revoltinha gospel. Uma dificuldade com esse versículo. Só que se você ler com bastante atenção, você vê que não é isso que Jesus está falando. Que, na verdade, é uma via de mão dupla. Porque Jesus diz assim, ela muito foi perdoada porque ela muito amou. Não ao contrário, não é que ela ama demais porque ela tinha muito pecado. Não, ela muito amou e porque ela muito amou, ela muito foi perdoada. Você está entendendo? Aí o outro lado da moeda, uma via de mão dupla, e aí ele diz assim, e aquele que mais é perdoado, mais ama. E aqui não quer dizer se eu pequei mais ou eu pequei menos, mas é a questão como eu me enxergo, como eu me vejo. A questão é o quanto eu amo, quanto mais eu amo, mais os meus pecados são perdoados. Quanto eu menos amo, menos os meus pecados são perdoados. E em contrapartida, que também é verdade, quanto mais eu sou perdoado, mais eu amo. Você está entendendo como é uma via de mão dupla a coisa? E aí, mas mesmo assim eu ficava com um pouquinho de dificuldade. Até que eu me deparei com esse texto. Vamos voltar um pouquinho, a gente está em Lucas 5, vamos para, a gente está em Lucas 7, vamos para Lucas 5.
Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 30. Presta atenção nisso aqui, que aí nos ajuda a entender lá o capítulo 7. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então o contexto é, os religiosos chegam para os discípulos de Jesus e dizem assim: ei, por que o mestre de vocês anda com pecadores, come com eles? Que absurdo, se ele é santo, ele só tem que andar com gente santa, não pode andar com pecador. E aí Jesus, então, ele vem e diz assim: olha, aquele que precisa de médico é o doente. Quem está são não precisa de médico. E aí é muito claro, tanto pela pergunta dos religiosos, quanto o versículo 32, na sequência, que ele diz assim: eu vim para o pecador, chamar o pecador a arrependimento, e não o justo. Então é muito claro que ele está chamando o doente do pecador, da doença pecado. E ele como médico, como aquele que veio ao mundo para curar o pecador, para curar o doente, para curar o pecado. E ele diz: quem está precisando do médico, que é ele, é o pecador. Amém? E até aí, poxa vida, simples leitura, é fácil de interpretar. Mas vamos parar para pensar. Se a Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus, estamos afastados do Senhor, então, na verdade, não haveria nenhum são. Sim ou não? Na verdade, todo mundo seria classificado como doente. Mas por que Jesus está falando aqui que o são não precisa de médico? E por que ele está falando que ele está andando com o pecador? Porque o pecador é que precisa dele, do médico para sarar a doença. Então o caso aqui não é o que tem pecado e o que não tem, porque todo mundo tem pecado e logo todo mundo seria doente. Na verdade, o que Jesus está falando aqui é daquele que se reconhece como pecador e daquele que não se reconhece como pecador, que era o caso dos religiosos, por mais que eles fossem até mais pecadores do que os primeiros. Você está entendendo? Imagine você, o camarada está lá todo ruim, cheio de doença, cheio de problema de saúde, se arrastando, e aí ele vai lá no consultório médico. Entra lá, o doutor diz: bom dia, em que posso ajudá-lo? Ele diz: não, em nada. Mas então o que o senhor veio fazer aqui? Ele diz: olha, na verdade, eu nem sei, foi minha mulher que marcou. De manhã teve uma irmã que falou assim: e geralmente é assim, pastor. Eu falei: geralmente é assim mesmo, né? E o cara diz assim: não, nem sei porque eu estou aqui, na verdade, minha mulher que marcou aqui a consulta, eu vim. Ele diz: mas e essa tosse? Não, isso aí eu sempre tive, isso aí sempre foi assim, isso aí não é problema nenhum, não. Eu vi que o senhor entrou aqui mancando. Não é meu jeito de andar, mas tá tudo bem. Mas então, inclusive, na hora que ela marcou aqui, ela mandou esse exame, tá ruim o exame do senhor. Não, nada, rapaz, tá bem. O que o médico pode fazer por ele, gente? Pode fazer alguma coisa? Não. Ele diz: então tá bom, bom dia pro senhor, tchau. O senhor chama o próximo aí? Verdade, não é? E é exatamente disso que Jesus está falando. Se nós nos reconhecemos como pecadores ou não, se nós não conseguimos enxergar de quão profundo e lamacento foi o buraco que o Senhor nos resgatou. E se nós não conseguimos enxergar isso, a gente vai ter uma dificuldade tão grande de amá-lo.
Porque a gente vai olhar para ele e dizer assim, não, minha vida não estava lá essas coisas, né? Aí eu resolvi ir para a igreja, e aí eu virei crente, então eu tô aqui, né? E não tem muita gente assim? Mas quando a pessoa consegue perceber quão pecador ele era, e ela era, e aí, entenda, meu irmão, que eu não estou falando da quantidade de pecado que eu cometia ou não, mas eu estou falando, eu consegui enxergar a minha condição como pecador, que eu iria para o inferno, que eu iria passar a eternidade em tormento, mas que o amor, que a graça de Jesus se manifestou e mudou o meu destino eterno. É quando eu reconheço isso, que eu não merecia, que eu era um pecador, que eu era um perdido, que eu era cego, nu, miserável. É quando eu consigo enxergar o quanto ele me amou e assim eu posso amá-lo dessa forma. Mas quando eu fico naquela atitude, eu fico dizendo assim, eu tinha uns pecadinhos, né? E aí eu vim para a igreja, eu melhorei, eu estou melhor agora. Então eu não amo Jesus. Não porque ele não tenha me perdoado, mas porque eu não consegui enxergar isso. Você está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, Simão era tão pecador como aquela mulher. Simão era tão destinado ao inferno quanto aquela mulher. O problema é que ele não se enxerga assim. Enquanto aquela mulher enxergava o quão pecador ela era. Sabe o que é interessante da história? É porque o Simão está dizendo assim, se ele soubesse quem ela é. Mas Jesus sabia quem ela era. E aquela mulher sabia quem ela era. O único que não sabia quem era o Simão. Amém? Era o único da história que não sabia quem era, que se enxergava como alguém até superior a Jesus e não enxergava o quão dependente, o quanto ele necessitava de Jesus. E aí eu e você precisamos olhar para mim e para a sua vida e fazer essa análise. Em primeiro lugar, qual é o nosso propósito? Estamos lá cheios de razão, cheios de convicção, querendo sempre provar o nosso ponto de vista, ou somos aquele que reconhece de que lodo o Senhor nos tirou, do quão fundo era o buraco que o Senhor nos tirou, de como o meu destino eterno era a perdição, era o inferno, era sofrer durante a eternidade toda. E agora eu não apenas serei salvo do inferno, mas ele vai me levar para o céu, onde não vai haver choro, ranger de dentes, tristeza, nada. E se eu não consigo enxergar isso, então eu não amo o Senhor. Eu não vou conseguir aquele nível de amor necessário. E que a gente não venha ser como aquela igreja que Jesus confronta lá no Apocalipse e diz, vocês perderam o primeiro amor, vocês já não me amam mais como amavam antes. Porque em algum momento da caminhada eles perderam de vista da onde eles saíram. O que é que o Senhor fez na vida deles? E que eu e você, com temor no coração, possamos entender essas verdades. Amém? Diga glórias a Deus e vamos aplaudir a Jesus bem forte.